Questionário da Câmara. Audiência pública. Encontro que pode acontecer dentro ou fora da Câmara para ouvir a população sobre determinado tema. Colégio de Líderes. Reunião semanal com os vereadores dos partidos que, conjuntamente, decidem a pauta de votações. Comissões. São divididas por temas como política urbana, saúde, trânsito. Por elas, passam todos os projetos de lei antes de serem votados no plenário. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder de investigação. Sessão plenária, momento de debates e votação dos projetos de lei. As eleições deste ano, quando mais de 34 milhões de pessoas vão às urnas somente no estado de São Paulo, serão ainda mais inclusivas. Uma das novidades é a Letícia, uma nova voz mais humanizada que guiará os eleitores cegos ou com baixa visão na hora do voto. Voluntários com conhecimento em Libras vão orientar os eleitores com deficiência auditiva nos locais de votação. E para falar dessa nova ferramenta de voz, mas também sobre o que a Justiça Eleitoral está fazendo para garantir o acesso de todos ao voto, eu recebo hoje o Juan Ocampo, que coordena esse trabalho no TRE. Muitíssimo obrigada, é uma grande honra receber o senhor. Obrigada. A honra é minha. Juan, o que é a Letícia e como ela vai ajudar o eleitor ou a eleitora com deficiência visual nessas eleições? Ela é uma voz sintética, né? É uma inteligência artificial que capturou a voz de uma atriz, Sara. A inteligência artificial criou toda uma dinâmica de voz a partir usando a dela de base. É uma voz com vida, com humanidade. Você está votando para vereador no candidato 93001, astronauta. Aperte confirma ou corrige. O que mudou em relação aos anos anteriores? Essa parte da voz sintética, ela então deixou de ser uma voz sintética, é uma voz mais natural e ela lê completamente o que aparece na urna, não só os números. Antigamente ele só lia o número, então a pessoa sabia que digitou o 1, o 8, o 2, mas não sabia o que formou. Agora a voz faz a leitura do nome do candidato, você está votando para deputado federal, e ele diz o nome que formou aquela combinação de números. Então, conversa melhor com o eleitor. Aí é só confirmar. Isso. E o eleitor ou a eleitora com deficiência auditiva, quais são esses recursos disponíveis para esse público? Era um avatar e agora virou uma imagem mesmo de uma pessoa que é um intérprete de Libras, que também faz essa leitura no cantinho da tela. Isso vale para todos. Então, quando você for votar, você repara ali do ladinho, tem uma intérprete de Libras conversando em Libras. Para a gente é só lúdico, para eles é a comunicação fundamental. E para aqueles que têm alguma dificuldade de mobilidade, quais que são os recursos que o TRE disponibiliza para esse público? Essa parte é a nossa mais crítica, porque a acessibilidade, a Justiça Eleitoral não é dona dos prédios onde acontece a eleição. A gente está falando de escolas, isso, né? Isso. Então, assim, é até curioso, porque tem muita polêmica, dizer, mas esse local não é acessível. Ele não é acessível para os estudantes, muitas vezes. Então, ao entrar na eleição, a gente ganha força para lutar pela acessibilização desses prédios. Então, é uma briga de todo ano. A participação de eleitores com algum tipo de deficiência, Juan, tem aumentado nas últimas eleições? Eles têm o direito de votar e cabe a nós permitir isso. Então, não se dispensa. Você arruma as condições para que eles possam votar com qualidade. O senhor estava falando dessa questão, às vezes, da escola, né, que falta acessibilidade ali dos locais de votação. Tem mais alguma coisa ainda que falta para a eleição no Brasil ser ainda mais acessível? A urna é um exemplo de acessibilidade, a parte do eleitor. A parte do mesário surge agora uma tendência que a gente quer também acessibilizar. Então, que a gente possa ter mesários cegos fazendo a digitação. Se tiver um auxílio sonoro, ele consegue. Vamos só reforçar, né, que todo esse esforço do TRE acontece porque esse é um momento de ápice, né, da nossa democracia e todos precisam participar. Essa é a ideia, assim, ninguém fica de fora. E o voto não é obrigatório, o voto é mais um direito. Porque é ali que a gente escolhe, é ali que a gente se faz representar. Estima-se que teria 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas com deficiência. No nosso cadastro, dá 10% desse valor. Então, a gente, para a Justiça Eleitoral,
Em São Paulo, no estado, teria 400 e poucas mil pessoas com deficiência. E aí a gente pede para que essas pessoas regularizem essa situação no cadastro para que a gente possa prover o conforto. Olha, essa pessoa tem mobilidade reduzida, eu vou jogar numa sessão térrea. Ele tem deficiência visual, eu já vou habilitar o áudio da urna, o fonezinho de ouvido, por padrão. Fica aí, então, o pedido. Muitíssimo obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho do TRE. É um grande exemplo para a sociedade. Obrigada. Uma luta e obrigado pelo convite. A Câmara trabalhou bastante no primeiro semestre, aprovando projetos importantes para a cidade. Não se esqueça que esse é um ano de eleição, a gente acabou de falar disso. E é preciso compreender o papel dos vereadores e do Legislativo. Acesse o site sãopaulo.sp.leg.br.